Vamos falar sobre diversidade e acesso a políticas públicas. Hoje é um dia de abordar esse tema e o direito de menstruar de maneira digna e com acesso a itens de higiene ainda é um desafio para jovens no Brasil. Uma pesquisa promovida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância revelou que 19% das pessoas não têm dinheiro para comprar absorvente. Sobre isso, a gente conversa agora com a Gabriela Monteiro, que é oficial de participação de adolescentes do Unicef no Brasil. Muito bem-vinda, Gabriela. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Bom dia. Vamos começar, então, explicando, começar pelo começo dessa conversa, que é o seguinte: a gente precisa entender o que é dignidade menstrual. Esse debate aconteceu há algum tempo no Congresso, depois no governo, e como é que essa dignidade pode ser garantida à sociedade e às pessoas que menstruam? Perfeito. Essa é uma pergunta muito importante, ainda mais dentro dessa semana que a gente está vivendo, né? Nessa semana, a gente teve o marco dos 10 anos de uma data que foi inicialmente promovida por uma organização não governamental alemã como Dia Internacional da Higiene Menstrual. E aqui no Brasil, principalmente a partir de 2021, quando o Unicef lança um relatório sobre pobreza menstrual no Brasil e traz esse cenário de desigualdades e de violações de direitos de meninas e adolescentes que menstruam, a gente começa a conversar sobre dignidade menstrual dentro de um cenário mais amplo, né? Assim, a sociedade brasileira como um todo. E quando a gente fala sobre dignidade menstrual, a gente está falando sobre o direito de cada pessoa que menstrua de experimentar, né, de atravessar essa experiência, que é uma experiência natural, sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de desinformação, com informações adequadas, com insumos adequados para realizar essa gestão menstrual da melhor forma. E também estamos falando sobre serviços, né, sobre infraestrutura, sobre saneamento básico, sobre condições de água. Então, em 2021 é que a gente tem pela primeira vez aí uma lei federal promulgada, né, para garantir a dignidade menstrual, mas essa é uma pauta que a gente ainda tem muito a avançar, ainda mais quando a gente considera aí cenários como esse que a gente acabou de ver, né, do desastre climático no Rio Grande do Sul, em que as pessoas, as meninas, adolescentes não deixam de menstruar também dentro desse contexto. E a gente que tem acesso, a esses itens básicos de higiene, nem imagina o que acontece no interior do país, nas comunidades mais pobres. Eu acompanhei essa discussão no Congresso e ali a gente falava sobre meninas usarem folhas de árvore, pedaços de papelão, de jornal, para conseguir conter a menstruação. Tem um dado importante também que diz que 37% dos entrevistados de uma pesquisa disseram ter dificuldade para encontrar esses itens de higiene. E eu queria que a gente falasse, Gabriela, sobre como isso pode impactar, por exemplo, no ensino, porque esses itens não estão presentes ainda em todas as escolas. Excelente. Essa é uma observação muito importante. A gente tem que considerar que o Brasil, na verdade, é um país extremamente complexo. A experiência de menstruar, ela vai estar necessariamente atravessada por questões de classe, por questões de raça. Por exemplo, no nosso relatório de pobreza menstrual, a gente aponta aí, né, que foi uma pesquisa que teve bastante rigor científico, realizada pela economista Caroline Moraes, que se você é uma menina negra no Brasil, você tem 3 vezes mais chance de estar morando num domicílio que não tem banheiro, então, do que uma menina branca. Então, assim, são realidades distintas. A gente está falando de um país que é atravessado por muitas desigualdades e que a gente precisa considerar essa complexidade para conseguir enfrentar a pobreza menstrual e garantir políticas públicas para a dignidade menstrual, né, de meninas e adolescentes que menstruam. Então, com certeza isso é algo que a gente precisa ter uma atenção especial, porque nessa nossa pesquisa recente do You Report, que é a nossa plataforma de diálogo através das redes sociais com adolescentes, por exemplo, a gente viu que 77% das pessoas que responderam à pesquisa, foram mais de 2.000 pessoas, disseram que já sentiram constrangimento em espaços públicos ou escola por estarem menstruadas. Então, o que é que isso significa? Isso significa que muito possivelmente essa situação de constrangimento, essa desinformação, essa falta de uma cultura de acolhimento das pessoas que menstruam pode levar inclusive à evasão escolar.
Porque se você se sente constrangida dentro desses espaços, se você não tem acesso ao insumo adequado para conseguir fazer a sua gestão menstrual, como é que você vai estar dentro de espaços públicos, como é que você vai conseguir realizar esportes, como é que você vai conseguir ter uma vida social plena e saudável? E são muitos os desafios para as mulheres e para as meninas, que a gente consiga continuar falando sobre esse assunto abertamente, sem que ele seja um tabu. Nós conversamos ao vivo com a Gabriela Monteiro, que é oficial de participação de adolescentes do Unicef Brasil. Muito obrigada, Gabriela, pela sua participação por aqui.